Bom dia, oitavo ano. Vamos lá para nossa aula de hoje. O dever de casa. Eu estou fazendo uma maneira diferente de correção. É um teste. Eu fiz assim nas aulas antes da prova e estou fazendo agora nessas duas. Vamos ver se dá certo. A gente conversa lá no grupo. Mas eu estou preferindo não mais fazer vídeos de correção porque a gente às vezes perdia um tempo alongando na correção, que é algo simples, é só corrigir o exercício. E na aula mesmo eu sentia que não tínhamos tempo suficiente para debater a matéria. Agora a gente está tendo tempo de ver o vídeo e depois discutir a matéria em aula. Por isso que eu estou preferindo não fazer vídeos aulas de correção. Mas caso vocês queiram que a gente volte com as vídeos aulas de correção, eu volto, não tem problema nenhum. Só estou fazendo um teste nesse momento dessa nova forma de corrigir o dever de casa. Então vamos para a nossa matéria, a insatisfação com o governo imperial. A gente viu que Dom Pedro I, ele foi importante para a nossa história, a gente não pode negar isso. Sem ele, a nossa independência teria um caráter completamente diferente. Primeiro que, sem Dom Pedro I, talvez a gente não tivesse ali naquele momento, de 1822, uma figura de liderança. Muito provavelmente, isso é algo discutido entre os historiadores, e o que eu falo agora não é algo que a gente pode ser levado a certo, porque não aconteceu. É um debate, uma teoria, que é muito discutida, que se não fosse Dom Pedro, a figura dele, de concentrar a atenção e o apoio das elites brasileiras nele, provavelmente a gente não teria um país desse tamanho. Na verdade, o território Brasil seria dividido em várias nações. A gente viu que em Pernambuco eles já tinham tentado ali um momento de separação com a conjuração. A conjuração não. A revolta pernambucana. Tivemos a conjuração baiana antes. Tivemos a conjuração mineira. As, digamos, localidades do Brasil não eram unificadas na ideia de Brasil. A ideia de Brasil foi sendo formada durante o Império. Quando vem a República, já se tem uma noção do que é o Brasil. Mas no início do século XIX não se tinha isso. Então, muitos historiadores atribuem a unidade territorial brasileira ao Dom Pedro I. Porque ele foi uma figura que, por bem ou por mal, chamava a atenção das elites. E a gente não pode tirar as elites desse contexto, pois são eles que tinham poder financeiro e político. E nós não tínhamos, dentre a população geral do Brasil, uma figura de liderança, uma figura não autoritária, mas representativa, que pudesse se tornar um líder popular. E a gente vê, até em exemplos de outras independências, que a independência não veio do povo. O povo apoia, principalmente aqui nos nossos vizinhos latino-americanos, mas a figura de liderança é sempre alguém nascido na elite. Simão Bolívar era nascido na elite. San Martín era nascido na elite. Nos Estados Unidos, George Washington era nascido na elite. Mas por que, professor? Porque essas pessoas das camadas mais ricas é quem fazem esses movimentos de independência. Eles são ricos porque eles querem separar. Porque
havia certas questões de subordinação. O sentimento de ser subordinado a uma capital, a uma metrópole, que está longe da sua realidade, que está longe da sua vida, criava um afastamento de sentimentos. Lógico, cada caso é o seu. No caso da Espanha, teve a questão de Napoleão invadir a Espanha. No caso dos Estados Unidos, teve muito da questão de que eles não se sentiam representados perante o rei, por isso que fizeram a revolução. E a gente, por que a nossa independência aconteceu? Porque a gente teve uma experiência de ser um país independente. Quando o Brasil foi levado a Reino Unido, a Portugal, a gente teve uma experiência de é legal a gente poder fazer conversa com quem a gente quer, a gente ter instituições aqui no Brasil que nos representam, que facilitam a nossa vida, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Não tinha banco no Brasil antes do Banco do Brasil. Não se tinha como uma organização para guardar o dinheiro de uma maneira segura e controlar a moeda de uma maneira segura. Tudo era feito em Portugal. Então, quando a gente experimenta isso, que é algo bom para até a civilização brasileira, a questão de civilidade, de ver um país funcionando a favor de seus habitantes, a gente não vai querer que isso acabe. E é isso que as cortes liberais da Revolução do Porto queriam fazer. Eles chamaram Dom Pedro para Portugal, ele não foi, com o pai. Aí eles já estavam antes disso mesmo falando, vamos voltar ao Brasil ser colônia porque acabou a necessidade de Reino Unido, a gente não precisa continuar com isso. E todos os avanços seriam perdidos se, por exemplo, Dom Pedro I aceitasse voltar a Portugal. Então, foi importante ele ter ficado, foi importante ele ter liderado esse movimento de independência. E até mesmo a guerra de independência não ter ocorrido no Rio de Janeiro, ter ocorrido na Bahia, isso meio que movimentou as províncias da colônia, Brasil, para lutar em uma região. Digamos, eu sou Rio de Janeiro, estou longe de você, Bahia, mas você faz parte aqui do Brasil. Estamos juntos na ideia de independência, então eu vou enviar forças para te ajudar a se libertar de Portugal. O sentimento de unidade começou a ser feito na Guerra de Independência. E foi bom. Mas, na prática, Dom Pedro I não se mostrou um bom governante. O caráter autoritário dele foi muito nocivo. A gente talvez possa até atribuir isso ao que seja uma herança direta dos governos portugueses, que sempre foram autoritários. Os governos portugueses nunca foram, na prática, enquanto o Brasil era colônia de Portugal, preocupados com a realidade do Brasil em si. Eles viam o Brasil como um local para se extrair recurso, apenas isso. Então, quando Dom Pedro ele mantém esse caráter autoritário de governo, muitas pessoas começam a se incomodar. E aí a gente vai vendo as diversas revoltas contra ele. A insatisfação com o governo imperial. Logo de início, o governo de Dom Pedro I no Brasil mostrou-se bastante autoritário. A dissolução da Assembleia Constituinte e a imposição do poder moderador, por exemplo, representam exemplos de preocupação do imperador em manter seus interesses como prioridade em relação às necessidades da população. Por isso, a insatisfação com Dom Pedro I cresceu ao longo dos anos, tanto entre as elites como entre a população mais pobre. O que é autoritarismo? Vamos ler o que o livro nos diz. Um governo autoritário é aquele que não considera as liberdades individuais da população, decretando medidas impositivas que devem ser obedecidas
sem questionamento. Um grande exemplo de atitude autoritarista seria o toque de recolher. Existe o toque de recolher por questões de segurança. Por exemplo, um país que está em guerra e o outro país que está atacando esse tem a capacidade de bombardear as cidades. Pô, professor, eu não entendi. Isso justifica o toque de recolher? Justifica. Porque, digamos, de noite, as cidades ficam iluminadas. O céu é escuro. É difícil ver os bombardeiros. Então, se você deixa a população solta na rua de noite, com a cidade iluminada, corre o risco dos bombardeiros fazerem mais vítimas. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, Rio de Janeiro, Santos, Salvador, todas as cidades costeiras do Brasil tinham a ordem de desligar as luzes de noite, para não facilitar o trabalho de bombardeiros. Professor, os alemães iam tentar bombardear? Iam sim. Se eles tivessem uma mínima brecha, eles tentariam. Então, existem certas questões do toque de recolher em que, ok, a população aceita. O problema é quando você faz isso, por exemplo, eu quero toque de recolher no carnaval, porque eu, presidente, sou contra o carnaval. Você está indo completamente contra a cultura do país, primeiro, está indo contra a vontade das pessoas e até a necessidade de alguns comerciantes. Tem muitas cidades do Brasil que elas se mantêm pelo turismo, e o carnaval é o ponto máximo. Se você bota um toque de recolher, você está prejudicando todo mundo. Por um gosto seu, você não gosta de carnaval e você está proibindo todo mundo durante o carnaval. Então, existem certas atitudes que a gente vê até hoje em dia. O toque de recolher é muito simbólico. Tem alguns também, como proibição de protestos. É uma atitude autoritária. Protesto e greve, a gente bota junto. Proibir esses dois são atitudes autoritárias. As pessoas podem, por lei, se manifestar contra uma situação que estão vivendo. Ou contra algo que eles acham que são injustos. E quando a autoridade ela se põe com a sua vontade acima do que a população necessita ou quer, aí a gente caracteriza como autoritário. E Dom Pedro fazia muito isso. Confederação do Equador. Na província de Pernambuco, o descontentamento com o Império foi intenso, principalmente após a promulgação da Constituição de 1824. A gente vê que Pernambuco é um centro no Nordeste de muito debate político. Não é à toa que de Pernambuco ocorreram mais de uma revolta desde o período colonial até durante os impérios. Naquela época, havia uma preocupação de que Dom Pedro I pudesse retornar os laços com Portugal, restabelecendo a situação colonial do Brasil. Assim, esse medo ele não tem fundamento, mas é aquela questão do boato. Espalhou-se esse boato e isso trouxe medo às pessoas. Por esses motivos, diversos setores da sociedade, entre eles as classes populares, mobilizaram em uma revolta contra o governo imperial. Os revoltosos queriam repassar menos impostos ao governo central e obter maior autonomia na província. Essas propostas dos rebeldes se espalharam pela região Nordeste e receberam apoio de outras províncias, como a da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e do Ceará. Assim, em julho de 1824, 2 anos depois da independência, foi anunciada a proclamação da República no Nordeste, chamada Confederação do Equador. Essa foi uma tentativa de separação dessas províncias, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, do Brasil
com o nome de Confederação do Equador. Peraí, professor, então o nome do país seria Confederação do Equador, é isso mesmo? Não é o nome da Revolução? Não. É o nome, o nome do país seria esse, Confederação do Equador. E ela é muito inspirada em alguns movimentos de independência que tiveram aqui na América. O que seria uma província? Eu estou falando de província o tempo todo com vocês. A província é uma divisão administrativa do Brasil durante o período imperial. Atualmente, as províncias são conhecidas como estados. Professor, por que mudou? É porque é uma questão de conceito. Durante o Império, nós tínhamos a capital Brasil e ela é o Estado brasileiro. A capital Rio de Janeiro, foi mal. E ela é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro só tinha um, que era a capital. Todo o seu território era dividido em províncias. Não podia se dar o nome de Estado, senão você estaria indicando que aquele pedaço ali tem uma certa autonomia, ainda que tenha que obedecer a um poder central, que é a capital, Rio de Janeiro. Quando a gente vira república, as províncias elas assumem mais autonomia, mesmo se mantendo uma capital. O poder federal da federação, a federação é uma união de estados. Não é à toa que os Estados Unidos da América tem esse nome. Não achem que é à toa. É que lá existe mais ainda a ideia de autonomia. Os estados são até mais autônomos em relação ao poder federal de Washington. Aqui existe a autonomia, até hoje existe, não achem que não tem. A gente tem exemplos, inclusive desse ano, em que governadores não obedeceram o presidente e instituíram medidas diferentes daquilo que o presidente queria em relação à pandemia. Isso é um exemplo de o governador ele tem esse poder. Ele tem esse direito de gerir o seu estado de uma maneira que o presidente pode não gostar, mas o problema é do presidente. Até certo ponto, existe a influência presidencial nos estados, mas ela para onde começa a do governador. Então, quando a gente fala de estado, quando a gente fala de um território de um país que tem um nome de estado, a gente está falando que aquele pedaço de terra tem certa autonomia. Não é tudo centralizado numa capital. Quando é província, é porque a capital é o centro de poder. Então, muitas das coisas que, digamos, o governador aqui no Brasil pode fazer, se fosse província, ele não poderia tomar certas atitudes. Se eu me lembro bem, na Espanha ainda é isso. Na Espanha, Madrid é a capital e todo o resto é província. Se me lembro bem, eu posso estar errado. Eu vou ver isso direito com vocês. Para vocês. A liderança de Frei Caneca. Um dos principais líderes da Confederação do Equador foi o religioso Joaquim do Amor Divino Rabelo, também conhecido como Frei Caneca. Frei Caneca, a gente fala, conhece esse nome, tipo, desde sempre, é um nome tão famoso, mas ele não é Frei Caneca à toa, ele era realmente um religioso, monástico, no caso. Ele era frei. Desde o período colonial, Frei Caneca participou de movimentos revoltosos na região de Pernambuco. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, que a gente viu, que queria certa autonomia da capital Rio de Janeiro, com Dom João estava aqui, ele foi preso. Porém, não deixou de lutar por maior liberdade e autonomia na região. Depois de solto, Frei Caneca desempenhou um importante papel entre os revoltosos da Confederação do Equador. Ele atuou no ativismo político e criou, em 1823, o jornal Tifes Pernambucano, no qual publicava semanalmente artigos criticando as decisões de Dom Pedro I. Ou seja, ele criou um veículo de imprensa para espalhar notícia e através dele ele espalhava as suas ideias de críticas ao imperador Dom Pedro I.
Frei Caneca também fornecia orientações às tropas que lutavam contra o exército imperial. A repressão imperial contra o movimento foi intensa. O mapa a seguir mostra a região em que a Confederação do Equador vigorou e quais foram os focos de resistência dos revoltosos. Em verde mais escuro, temos o território que seria da Confederação do Equador. Em laranja, seriam os focos de resistência. Ou seja, onde ocorreram combates. E a seta é o caminho que as tropas imperiais fizeram para reprimir. Após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, em novembro de 1824, a Confederação do Equador chegou ao fim. Alguns participantes do movimento foram presos e outros foram condenados à morte. Entre os condenados estava Frei Caneca, executado na cidade de Recife. Por que executaram Frei Caneca? Bem, se a gente parar para pensar, ele foi uma liderança dos revoltosos. Eles de fato queriam a separação. Então, deixar esse homem vivo era complicado, porque se você prendesse, as ideias dele ainda podiam se espalhar. Naquela época eles não tinham muitos mecanismos, digamos assim, de justiça para lidar com isso. Então, a execução foi a escolhida. Guerra da Cisplatina. A política externa empreendida por Dom Pedro I também gerou polêmica entre os brasileiros, contribuindo para a insatisfação da população com seu governo. Na época do primeiro reinado, a província da Cisplatina, onde fica o atual Uruguai, pertencia ao governo brasileiro. Em 1825, porém, grupos separatistas da Cisplatina declararam sua desvinculação do Império e a anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, onde fica a atual Argentina. Dom Pedro I não aceitou a decisão e teve início a Guerra da Cisplatina. Uma coisa interessante da gente pensar é que a Cisplatina fazia parte do Brasil quando o Brasil se tornou independente, mas ela foi um território que por muito mais tempo era hispânico. O Brasil, com Dom João, sendo então Reino Unido a Portugal, tomou a Guiana Francesa e a Cisplatina durante as guerras napoleônicas. Porque Portugal estava em guerra com a França, a Espanha estava sob o domínio francês, então existia, digamos, justificativas políticas para se fazer essas invasões. Então, Dom João toma esses dois lugares. Quando acaba as guerras napoleônicas, ele devolve a Guiana Francesa, mas a Cisplatina fica. Foi um acordo. Esse território aqui eu devolvo, mas o de lá de baixo fica comigo. E qual é a grande importância da Cisplatina? Ali na Cisplatina, eu vou mostrar para vocês o mapa da região, para vocês entenderem. Fica um rio muito importante chamado Rio do Prata. O Rio do Prata, ele é um rio que adentra o território americano, da América do Sul. E ali passava muita mercadoria vindas de dentro da América do Sul para escoar para o Atlântico. E do Atlântico iria para a Europa. Então, o Rio da Prata, ele tem um valor econômico gigantesco. Ele tem um valor estratégico gigantesco. Quem controla o Rio da Prata tinha a capacidade de até impor um imposto de passagem. Como quem, por exemplo, lá no Mediterrâneo, controla o canal do Suez, que é o caso do Egito, que é um canalzinho que liga... canalzinho? Eu estou sendo gentil, o canal é grande. Que é um canal que liga o Mediterrâneo com
Mar Índico, o Oceano Índico. E ali passa muito dinheiro. Ali passa muito petróleo. Quem controla aquilo tem uma renda muito boa, porque estipula os impostos de passagem, o pedágio. Mesma coisa no Rio da Prata. E no caso do Rio da Prata, ele é até necessário um certo controle do Brasil, não total, mas um certo ali, porque naquela época era mais fácil pegar um navio, sair do Rio de Janeiro, contornar o litoral, entrar no Rio da Prata e depois subir por rios auxiliares para dentro do território brasileiro e então chegar nas capitais e cidades do interior do Brasil, do que pegar um burro, uma caravana, e indo a pé até o centro do Brasil. Era mais rápido, era mais fácil e era menos perigoso. Então, até por questões de locomoção interna, Rio da Prata era muito importante. E o pessoal do Rio da Prata, a população de lá, nunca aceitou direito esse domínio português, depois brasileiro, sobre eles. Eles mesmos não se viam como... o termo seria lusófonos, que é falantes da língua portuguesa. Então já existia ali uma diferença cultural grande. A maioria da população falava espanhol. Teve essa questão da invasão, deles serem um território dominado. Não tinha assim, um sentimento de pertencimento, até de semelhança, como outras províncias brasileiras tinham entre si. Então, o Uruguai buscar sua independência era questão de tempo. O caso aí é que foi pior do que uma independência. O Uruguai ele quis se unir às Províncias Unidas do Rio da Prata, que veio a ser a Argentina. Nessa época ainda não tinha ocorrido, se me lembro bem, não tinha ocorrido ainda a independência paraguaia. E isso significava você dar uma região estratégica e extremamente importante para o seu vizinho, um vizinho que você, no caso de Dom Pedro I, podia não se dar muito, não tinha umas relações lá muito boas. Então, na prática, a guerra da Cisplatina, que é a guerra de independência do Uruguai, foi uma guerra entre Brasil e Argentina. O Uruguai ele surgiu daí para um outro propósito. Durante 3 anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina, que se aliaram às Províncias Unidas do Rio da Prata. Como ocorreu em regiões litorâneas e próximo à bacia do Rio da Prata, o conflito envolveu batalhas navais e terrestres. Aqui a gente tem uma pintura representando uma batalha naval entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. A guerra desgastou ambos os lados da luta e só terminou com a interferência da Inglaterra, que tinha interesse em manter suas relações comerciais na região. Para isso, precisava manter o livre acesso à Bacia do Prata. Como eu falei, o trânsito de mercadorias ali era muito intenso, era importante, não só aqui para a América do Sul, mas também lá para a Europa, com outros parceiros comerciais. E dos europeus, quem se, digamos, incomodou com essa guerra, quem ligou para essa guerra foi a Inglaterra, que viu ali um cenário que não seria favorável para ela ter um vencedor desses dois lados. Assim, em 1828, foi assinado um tratado de paz que encerrou os conflitos e estipulou a criação da República Oriental do Uruguai, um novo país independente. Qual foi a ideia, então? A Inglaterra ela viu que ali estava complicado. Eram 2 parceiros comerciais dela, o Brasil
e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Ela vendia para os dois. E eles estão se estranhando muito. Aquela guerra ali naquela região está tomando proporções cada vez maiores. Tá naquela região? Tá. Mas está sendo desgastante. Tá complicando o trânsito de mercadorias da região. O que já começa a afetar lá o mercado deles. Então que eles chegam para Inglaterra, chegou para o Brasil e Províncias Unidas do Rio da Prata. Falou, olha só, essa guerra não está sendo bom para nenhum lado. Você está perdendo um território e você está querendo ganhar um. Mas esse território, ele é importante para os dois. Vocês não têm como abrir mão disso. Então essa guerra não vai acabar tão cedo. Façamos o seguinte. Brasil, Províncias Unidas do Rio da Prata e Cisplatina. Vocês aceitam a Cisplatina se tornar um país independente? Cada um mantém um relacionamento com a Cisplatina. Ela vira um país independente aqui, a gente chama de Uruguai. Eles botam o tipo de governo que eles quiserem. Para que o comércio entre vocês três e a região não seja afetado mais. Porque está afetando. Vocês já estão 3 anos nesse conflito. E sabe-se lá quanto tempo mais vai levar até ter um vencedor. O Brasil, as Províncias Unidas do Rio da Prata, conversando com a Inglaterra como mediadora, concordaram, tudo bem. Vocês então se tornam independentes, mas não pode querer se unir ao outro lado. É independente, é para ser um país independente. Nada de querer depois ficar sendo anexado, não. E aí cria-se o Uruguai. O Uruguai, ele é um território que a gente chama, na política internacional, de Estado tampão. É um estado que ele separa 2 outros estados que não se dão bem. No caso, Brasil e Argentina. O Uruguai, ele foi criado com a ideia de separar Brasil e Argentina para se manter um relacionamento pacífico numa região de extrema importância comercial, que é a bacia do Rio da Prata. E, por fim, Dom Pedro I deixa o governo. Pera, professor. Ele faz a independência do Brasil, cria um governo autoritário, cria uma confusão incrível por causa do seu autoritarismo e depois vai embora? É isso mesmo. Com o conflito na região da Cisplatina, o governo de Dom Pedro I se desestruturou ainda mais. Muitos gastos militares foram necessários para manter o país durante a guerra, gerando dívidas e instabilidade econômica. Lembrando, o Brasil, quando se tornou independente, ele começou com uma dívida grande, com a Inglaterra. Com a guerra da Cisplatina, porque assim, o problema da guerra da Cisplatina é que ela durou 3 anos. A Confederação do Equador foi no mesmo ano, foi em 1824, teve os conflitos, mas logo se resolveu. Não foi algo grande. A guerra da Cisplatina foi grande. Envolveu muita movimentação de tropa, muito gasto com armamento, muito gasto com comida, muito gasto até com roupa dos uniformes militares. E também com soldados, pagamento deles, pagamento para as famílias dos soldados que morreram. Então, foi um gasto muito grande. 3 anos de guerra. Uma coisa que eu acho que, infelizmente, os filmes, livros não passam direito, é que guerra é algo desgastante para tudo. Para as pessoas, para a saúde mental, a saúde física e para a economia do país. A guerra não é lucrativa durante a guerra. Ela, e aí isso a história nos mostra, pode ser lucrativa depois. Como foi no caso da Primeira Guerra, em que os Estados Unidos, ao participar, conseguiu ali um cenário para crescer. Mas durante a guerra em si, a guerra é só despesa de vida, de saúde mental ou física,
social e econômica. E o Brasil lutou uma guerra que no fim ele não ganhou. A Guerra da Cisplatina é um grande empate de Brasil e Argentina, que surge o Uruguai. E se já estava difícil para Dom Pedro, com opositores surgindo de vez em quando dentro do Brasil, agora até os seus aliados estavam começando a repensar o seu apoio a ele. Porque ele meteu o Brasil num conflito que foi horrível para o Brasil. Não teve um saldo positivo. Muitos gastos militares foram necessários para manter o país durante a guerra, gerando dívidas de estabilidade econômica. Além disso, a impopularidade do imperador por causa do seu autoritarismo era grande. Nesse meio período, chegou a ter algumas revoltas populares na capital mesmo, porque o Pedro I não queria ouvir as pessoas. As pessoas confiaram nele, que acharam que ele seria um bom governante, estavam vendo que elas foram traídas por esse homem que só quer mandar. Pressionado por essa situação de crise, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou, ou seja, desistiu, renunciou por vontade própria, do trono em nome de seu filho Pedro de Alcântara e retornou para Portugal. Pera aí, professor, ele retornou para Portugal? Ele pode retornar para Portugal? Sim. Veja bem, ele é imperador do Brasil. Aqui ele não poderia ficar. Porque, querendo ou não, ele abdicou do poder, mas ele é uma figura de autoridade, vamos botar assim, que podia inspirar certos grupos a apoiar ele voltar para o poder. Então, ele ficar aqui é uma constante ameaça a uma revolta, a uma situação política muito desgastante. Ele tinha que ser do Brasil. Para os nossos vizinhos, que vizinho o Brasil tinha boa relação nessa época? Ele vai para onde ainda há uma relação amistosa, que é Portugal. E Portugal ainda é da família dele, então não foi tão difícil ele voltar para Portugal. E lá ele até não ficou parado, ele chegou a entrar em conflito com o irmão Dom Miguel, porque o Dom Miguel queria certos direitos que era da filha de Dom Pedro I. Algo complicado, mas... As relações entre Brasil e Uruguai na atualidade. Após a Guerra da Cisplatina, as relações entre Brasil e Uruguai tornaram-se mais amistosas. Os países passaram a estabelecer relações diplomáticas dentro de um contexto de cooperação sul-americano. Atualmente, Brasil e Uruguai mantêm grande integração na América do Sul. Ambos os países desenvolveram acordos de cooperação nos campos comercial, científico e migratório de transporte. Leia o texto a seguir sobre o tema. Em 31 de julho de 2012, a Presidência da República Federativa do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff, e o presidente da República Oriental do Uruguai, José Alberto Mujica, instituíram um grupo de ação de alto nível Brasil-Uruguai, o GAN, encarregado de consolidar o plano de ação para o desenvolvimento sustentável e integração Brasil-Uruguai. Esse plano abrange áreas prioritárias para o aprofundamento da integração bilateral, ou seja, de dois lados. Notadamente nos âmbitos da integração produtiva, na ciência, tecnologia e inovação, comunicação e informática, integração da infraestrutura de transporte, livre circulação de bens e serviços e livre circulação de pessoas. A fronteira entre Brasil e Uruguai se estende por 1.069 quilômetros, região ocupada por uma grande população. A cooperação fronteiriça é um dos pontos de diálogo entre os países, ao lado da fotografia aérea da fronteira na região de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul,
2014. No caso, não é uma foto aérea da região. O livro aqui está errado. Em 2017, os acordos de imigração entre os países se ampliaram ainda mais com a aprovação de uma medida que diminui a burocracia para aprovar vistos permanentes a cidadãos brasileiros e uruguaios que decidam imigrar entre os dois países. Ou seja, é mais fácil, a partir de 2017, um uruguaio viver aqui no Brasil, ter moradia aqui no Brasil, e um brasileiro viver e morar no Uruguai. As boas relações entre Brasil e Uruguai são muito importantes para ambos os países, pois favorecem o desenvolvimento econômico e também ampliam as trocas culturais entre a população. A parrilha é uma tradição culinária uruguaia, que exerce bastante influência entre os brasileiros, principalmente no Rio Grande do Sul. A parrilha é bastante famosa e gostosa. Sugiro que experimentem um dia. A parrilha é uma delícia. Bem, temos uma última parte. A formação da identidade nacional. Com a independência, foi formado o Estado brasileiro, ou seja, organizado em um aparato político autônomo, responsável pelo governo de determinado território. Porém, ainda não existia no país a ideia de identidade nacional, nem de nação. Não se tinha a noção de pertencimento das pessoas àquele Estado, àquela nação Brasil. Nação é definida pelo conjunto de aspectos culturais e identitários compartilhados por seus membros. Um exemplo é a língua portuguesa. Outro exemplo, carnaval. Base cultural indígena, afrodescendente e europeia. Você sabe o que isso... Você sabe o que isso significa? Ter uma identidade nacional significa compartilhar com um grupo de pessoas os mesmos costumes, línguas, tradições, origem, formando então uma nação. Isso não aconteceu no Brasil com a independência, pois havia muitas diferenças culturais e sociais entre as províncias. As pessoas não sabiam dizer ainda o que era ser brasileiro. Dependendo de como ocorre a formação dos estados, é comum que os governos precisem se legitimar perante a população. Nesses casos, costuma-se selecionar elementos culturais dos grupos dominantes para representar os símbolos do país como um todo, formando assim uma identidade nacional que não corresponde necessariamente aos costumes da população em geral. Ou seja, eles como símbolos, signos, que juntos formam algo que eles falam para a população: isso é ser Brasil, isso pertence ao Brasil, isso pertence a vocês fazem parte disso. A população pode não se identificar com isso, mas ela começa a entender que aquilo possa fazer parte da sua vida. Um dos primeiros símbolos nacionais criados no primeiro reinado foi a bandeira do Império. A pedido de Dom Pedro I, em 1822, o artista francês Jean-Baptiste Debré desenhou então uma bandeira. Vamos vê-la. A cor verde representava a Casa de Bragança, dinastia a qual pertence a Dom Pedro I. A coroa representava um símbolo do império e do poder da família real. No centro da bandeira foram inseridas as estrelas Armilá e a cruz da Ordem de Cristo. As 19 estrelas prateadas representavam as províncias do império. O losango amarelo representava a dinastia de Habsburgo, a qual pertencia a imperatriz Leopoldina, casada com Dom Pedro I. Os ramos de café e de tabaco faziam referência aos produtos agrícolas cultivados no primeiro reinado. Bem, a gente vai encerrar a videoaula por aqui. Vamos lá para o nosso grupo, para a gente discutir um pouquinho mais da matéria e tudo mais. Eu adianto para vocês que esse capítulo vai cair na prova. É um capítulo de prova da nossa V1. E provavelmente vai ser só ele mesmo. Mas veremos com o decorrer da próxima aula. Valeu, turma. Vamos lá pro grupo.
discutir a matéria, tirar dúvidas, curiosidades, qualquer coisa, perguntem.